A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Graças a Deus, vamos continuar com o estudo do livro de 2 Crônicas. O seu capítulo hoje é o 28, de 27 versículos, né? Vamos hoje conhecer mais um rei, mais um nome de um profeta que a gente não ouviu ainda falar. Irmãos, e mais uma situação nova, diferente, que esse rei chamado Acais viveu. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, deixou registrado, escrito na sua palavra, para que nós lêssemos, examinássemos, aprender com essa história bíblica aqui, para que nós, debaixo da sua mão poderosa, viemos a não fazer ou fazer, se foi algo que acrescentou, mas se não, para a gente não fazer. Então vamos aprender hoje para a glória de Deus. Capítulo 28 de 2 Crônicas, o reinado de Acais. Diz assim a palavra do Senhor: E tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Aqui já mostra o início, como foi a vida de Acais. E vamos ver o que aconteceu com a vida dele. 2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas de Balaíns. Nós já temos falado isso aqui, irmãos, há alguns capítulos já, né? Se os irmãos verem aí no canal, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, já há tempos, né? Nessa parte que estamos gravando aqui, que é sobre os livros históricos, né? Em outros livros que já estão gravados aí, falando sobre os Balaíns, né? Que vem da religião, né? Cananita. Isso pegando lá Acabe, irmãos. Olha quanto tempo vem se estendendo isso, né? E a gente vê que o rei aqui Acais, ele faz isso. Versículo 3. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus filhos no fogo. Irmão, algo que era abominável aos olhos do Senhor. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. 5. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos Sírios, os quais o feriram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, ao qual lhe infligiu grande derrota. Irmão, a atitude do rei Acais, isso influenciando o povo para o mal, para o pecado, para o erro, levou ele a ter essa grande derrota para o rei de Israel e para o rei Ciro. Irmão, isso nos chama a atenção, isso para minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Se nós tomarmos ações, atitudes que levem ao mal, que abrem uma brecha na nossa vida, na nossa casa, aleluia, meu Deus, tem misericórdia, para a gente pecar, para a gente transgredir, para a gente sair da vontade do Senhor, irmão, nós vamos estar sendo presa fácil para o adversário, para ele entrar na nossa vida, para ele fazer uma destruição. Olha o que leva esse homem, esse rei, a pecar, irmãos, a sacrificar seus filhos no fogo, algo que os reis de Israel, que tinham uma posição de destaque, eles tinham que ler a lei, ler lá Deuteronômio 17, conhecer como teriam que se portar como rei, qual era o mandamento, a ordem para eles proceder, e ele faz o que é totalmente contrário, irmãos. Irmão, isso é um alerta de Deus para nós, de Deus para você, de Deus para mim, a nós continuarmos, irmãos, preservando a doutrina de Cristo, o mandamento do Senhor, guardando a palavra de Deus na nossa vida, aleluia. Olha o que acontece com esse rei e com o povo de Judá, por causa dessas ações, essas escolhas erradas. Continuando, meu Deus. 6. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia, irmãos. Olha, você pode acompanhar aí no canal, mas principalmente, irmãos, com a Bíblia aberta. Leia,
versículo por versículo. Faça isso, irmãos. Sempre falamos isso aqui. Um devocional com Deus, você e Deus, todo dia. Você trabalha na parte da tarde, leia a Bíblia de manhã, tira um tempo para você ler. Você trabalha à noite, depois que você acordar, leia a palavra, não deixe de ler a palavra. Irmão, quem faz o tempo somos nós. Para que essa desculpinha que não tem nem pé nem cabeça, não tenho tempo, isso é desculpa, irmão, de quem quer ser preguiçoso. Tempo nós temos, irmãos. Não tem tempo de dia, à tarde, à noite, acorde de madrugada. Tem que dormir. Você tirar meia hora ali para você lavar o seu rosto, ler a palavra, Deus vai multiplicar o sono que você vai ter depois, você não vai ficar em falta, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Tenha esse desejo, tenha essa vontade, tenha esse firme propósito no seu coração que Deus vai te honrar. Mas não deixe de ler a palavra, não deixe de ler versículo por versículo e aprender o que Deus quer nos ensinar, quer te ensinar na sua palavra, irmão. Para com essas desculpinhas, para. Aqui a palavra fala para nós, ó, que esse homem chamado Peca, num só dia, ele matou em Judá. Olha, irmãos, a atitude errada de uma pessoa lá atrás, o que leva à destruição no meio do povo, irmãos. Isso, pessoas, acontece dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, porque ações erradas, escolhas erradas. Fala aqui a palavra, ó, 120 mil, todos os homens valentes, porque deixaram o seu Deus de seus pais. Num só dia, morreu 120 mil homens. Se você ver nos vídeos gravados aí, com a Bíblia aberta, lendo, você vai ver que do povo de Deus, do povo de Judá, você não vê um relato desse assim, de tanta morte. Mas por quê, irmãos? Porque o rei Acais e o povo foi junto com ele, escolheu adorar, cultuar, fazer coisas horríveis a demônios. Irmão, com Deus está a vida, irmãos. Com Deus está a vida eterna. Com Deus está a sua vitória. Com Deus está a solução de cada um dos seus problemas. Com Deus está a sabedoria. Com Deus está o amor. Mas com o diabo, irmãos, está a morte. Você passar a eternidade longe de Deus. A destruição, o ódio. Com o diabo, irmãos, está o mal, a crueldade. Irmão, não escolha ir para o lado do diabo, irmãos. Ele quer matar, roubar e destruir. Assim diz a palavra. Continuando aqui, ó. Ezicre, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e Aziricão, e o mordomo e Elcana, segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200 mil, mulheres, filhos e filhas também saquearam deles grande despojo e levaram para Samaria. 9. Mas estava ali um profeta do Senhor. Ô, irmão, que bênção é quando aonde você está, aí na sua congregação, no seu trabalho, dentro da sua casa, há alguém que é profeta do Senhor, irmãos. Que fala a palavra, que protesta contra a mentira, o erro, o engano, o que é errado. Fala a palavra, irmãos. Aqui fala, profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal, que chegou até os céus. Olha, irmãos, Deus tinha permitido Judá ter essa derrota, mas a ação do povo de Israel, que era irmãos, mas estavam, irmãos, na desobediência. Se você ler os capítulos anteriores, irmãos, da palavra de Deus, os vídeos estão aí no canal para a glória de Deus. Judá, antes vinha reis que eram homens segundo o coração de Deus, irmãos. Mas Deus não obriga, Deus não exige, Deus quer que seja de livre e espontânea vontade. Os homens, as mulheres, nós servimos ele com amor. Esse rei aqui, o Acais,
fez algo terrível. Por isso que esse mal tão grande veio sobre o povo, porque reis anteriores não, irmãos. E aqui diz a palavra do Senhor que a nação aqui de Israel foi com uma raiva tal que chegou até os céus. Deus não se agradou da ação deles. Era para punir o povo de Judá, mas não era nessa probabilidade tão grande, com tanta crueldade. Assim entendemos pela palavra. Versículo 10. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá em Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor Deus? Por quê? Por causa da nação de Israel. Está quase a história toda aqui no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, fala que os reis de Israel, o povo de Israel, viviam em constante pecados, longe do Senhor. E aos olhos de Deus eles estavam culpados. E o profeta Obed lembra eles díssimos. E aqui diz a palavra que é no versículo 11. Ouvi-me, fazei voltar agora os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Olha, irmão, que palavra forte que o profeta Obed profere contra a nação de Israel. E Judá estava cativo na mão deles. Versículo 12. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adilai, contra os que voltaram da batalha. 13. E lhe disseram, não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Ele reconheceu, irmãos, que eles eram culpados por não estar servindo ao Senhor com integridade de coração. Assim, vamos ter mais culpa ainda? Ô, irmão, a Bíblia chega a dizer para nós que os filhos, né, às vezes das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Israel aqui, irmãos, estava nas trevas. Quando ouve essa palavra, irmãos, agiram com prudência. Irmãos, isso traz uma lição maravilhosa para nós. Ó. Continuando no versículo 14 ao 15, depois a gente vai para o 16. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos maiorais e toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram, tomaram os cativos, vestiram do despojo, e todos os que dentre eles estavam nus, vestiram-nos, calçaram-nos, deram-lhes de comer e de beber, ungiram-nos, e a todos que estavam fracos levaram sobre jumentos, e a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos, depois voltaram para Samaria. Então, irmãos, se da misericórdia do Senhor Deus não viesse sobre o povo de Judá aqui, usando o próprio Israel, eles tinham sido, irmãos, exterminados, porque a vontade do povo era tão cruel, era tal, que diz a palavra que chegou até os céus, ia matá-los todos, de crianças a mulheres. A misericórdia de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus hoje é sobre muitos que estão afastados, estão longe do Senhor. Sabe por que muitos ainda não desceram a sepultura, não morreram, não estão, como muitos estão já hoje, esperando a eternidade, sofrendo já, irmãos, na mão do adversário, vão passar a eternidade na mão do adversário, sofrendo, depois no lago de fogo e enxofre. Diz a palavra, isso é, irmãos, Bíblia, está escrito, não é eu acho, eu sei, não, está escrito, revelado já na palavra. Muitos não desceram ainda a sepultura porque a misericórdia de Deus está estendida. Você que está vendo esse vídeo, que está longe do Senhor, que não aceitou a Cristo como Salvador, está cocheando em dois pensamentos, está duvidoso, não sabe se quer ficar com o Senhor ou vai para o mundo. Não faça isso. Peça misericórdia para Deus e vá para o Senhor. Peça que Deus te ajude, que Deus te segure pelas mãos, que Deus te sustente, que Deus renove em você a graça dele, aleluia, e tire toda vontade humana de pecar, de ficar longe do Senhor. Clame, peça misericórdia para Deus neste momento, aleluia. O versículo 16 continua assim, ó. Tem um título antes, fala assim, Acais busca ajuda da Síria. Olha, irmão,
Tem pessoas que estão passando um deserto, uma malignidade tão grande, estão na mão do adversário, mas continuam se envolvendo com as coisas erradas. Acais, até que o 15 passou essas coisas e continuou fazendo o que era mal. Vamos ler aqui agora e aprender. Naquele tempo o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e atacaram Judá e levaram presos em cativeiro. 18. Também os filisteus atacaram as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, Aijalon, Gederote e Soco, e também os lugares da sua jurisdição, Tima e os lugares da sua jurisdição, Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acais, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Olha, irmãos, foi grande o mal que Acais levou o povo a fazer, e ele fez. 20. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, assim pôs em aperto e não o fortaleceu. 21. Porque Acais tomou despojo da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. Olha, irmãos, ele tentou comprar a proteção do inimigo, para o inimigo não viesse contra ele, mas diz a palavra que o inimigo, aqui o rei da Síria, Tiglat-Pileser, não o ajudou. Irmão, pessoas estão assim hoje, irmãos, querendo ter descanso, paz, vitória longe de Deus, fazendo o que é mal, o que é errado, buscando até proteção do próprio inimigo, irmãos, tendo ciência do que estão fazendo e não estão bem, estão mal, mas continuam escolhendo o mal. Abra os seus olhos. Jesus está falando com você agora através desse vídeo. Deixe Deus mudar a sua vida. Aleluia. Nele está o amor, a misericórdia, a salvação. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Versículo 22 até o 27, para a gente encerrar aqui o capítulo 28. E o tempo em que ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acai. Olha, irmão, era para ele pedir misericórdia para Deus, socorro de Deus, perdão a Deus, ajuda de Deus. Diz a palavra que ele transgrediu ainda mais. Muitos estão assim nos dias de hoje, irmão. Estão vendo que estão indo de abismo, de mal a pior, e pecam mais, transgridem mais, faz o que é mais errado. Alguns falam a besteira que Deus não existe, não creem mais em Deus. Misericórdia, irmãos. O Senhor está aí, ó, com a mão dele estendida para perdoar, para ajudar. Não porque Deus às vezes não responde uma oração, não faz um algo, não dá um algo, pessoas se revoltam de uma forma incrível, sobremaneira contra Deus. Irmão, não faça isso, irmão. Peça misericórdia. Esteja na mão do Senhor, que na mão de Deus tem misericórdia, tem ajuda, tem socorro. Não saia da presença de Deus. Você saiu, volte agora, no nome de Jesus, aleluia. Continuando. 23, porque sacrificou a deuses de Damasco, que oferiram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrifiquei para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína em toda Israel. Diz aqui a palavra falando, irmãos. 24, e ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha que homem mau, irmãos. Coração mau. 25, e também em cada cidade de Judá fez altares para queimar incenso a outros deuses, assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. 26, 27, ora o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. 27, e dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Que rei mau, irmãos. Que rei maligno, perverso. Tem pessoas nos dias de hoje, irmãos, vê pessoas fazendo essas coisas, fala assim, é o inimigo. Irmão, o inimigo está atrás de todo o mal. Mas tem pessoas que buscam o mal, querem o mal, desejam o mal porque elas querem, é a vontade delas, não é? Elas estão possessas pelo diabo, elas querem.
Irmãos, aí o diabo bate palma, fala, com esse eu não tenho nem trabalho, porque eles vão buscar ele sem ele mesmo jogar uma mensagem maligna, uma mentira, usar alguém. Eles querem, irmãos, viver no mal, praticar o mal, servir ao diabo, irmãos. Eles querem fazer isso de livre e espontânea vontade. Irmão, cuidado. Quantas coisas que falamos hoje nesse capítulo 28, irmãos, que serve de alerta para a nossa vida. Alguns estão indo por esse caminho, irmãos, e não querem dar ouvido à voz do Senhor. Que nós, a nossa oração, irmãos, seja para que eles sejam tocados, sejam essa venda que está nos olhos, né, irmãos? Mesmo sendo vontade própria, Deus deu um chacoalhão, eles acordem e dê tempo de se arrepender, irmãos. E que o Senhor nos segure pelas mãos dele, possamos estar firmes na sua presença, amém? Não fazendo atitudes erradas igual ao rei Acais, mas buscando o Senhor de todo o nosso coração, com interesse de coração, amém? Irmãos, capítulo 28 aqui encerrado para a glória de Deus. Ajude nós aí, irmãos, orando, ajude nós aí no canal, compartilhe esse link, envie para as pessoas, evangelize, seja um instrumento de Deus. Ore por nós aqui, ore pela esposa, que estamos juntos aqui, irmãos, né, nesse propósito. Ore aqui pela congregação na cidade do Putim, irmãos, para que Deus faça uma grande obra. Isso tem que ser a nossa oração por todo o povo de Deus na face da terra. É o que nós pedimos aqui, oramos também. Ore, vamos orar um pelos outros, para que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida, amém? A paz do Senhor Jesus.